Agora, em um novo dia, leitura diária. É isso mesmo, voltamos então com a sua programação Novo Dia. São agora 8 horas e 34 minutos. Você acompanhando o Novo Dia aqui pela sua rádio Ondas de Paz Renascer HD. Você que está aí do outro lado, em todo o Brasil, em qualquer lugar do estado do Maranhão, qualquer lugar de São Luís do Brasil. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A partir de agora você está na companhia, né? Até daqui a pouquinho às 9 horas, porque daqui a pouquinho o pastor Samuel Gomes está chegando aí com o Bom Dia Super Dia. E olha só, o nosso leitura diária dessa terça-feira, hoje nós iremos para o capítulo 21 de Atos dos Apóstolos. Para você que acaba de chegar aqui no Novo Dia e não sabe ainda como é que funciona o leitura diária, todos os dias nós fazemos a leitura de um capítulo, né, da Palavra de Deus, mas agora nós estamos fazendo de forma diferente. A gente vai fazendo de forma explicativa, né, um pouco mais se aprofundando um pouco mais da Palavra do Senhor. E ontem nós finalizamos o capítulo 20, né, nos versículos 33 ao 38, foi o nosso leitura diária de ontem, aonde Paulo se despede dos anciãos de Efésios, dando os seus últimos conselhos. Paulo, ao finalizar, né, os versículos 33 e o 38, Paulo, a despedida de Paulo aos anciões de Efésios, ele é marcado, né, para finalizar com o discurso que mais uma vez ele fala a respeito da sua posição, né, de como foi o seu comportamento nesse discurso, né, desde os versículos 14, se eu não me engano, até o 38. A despedida de Paulo, desde o capítulo do versículo 13 até o 38, é Paulo se despedindo. E nessa despedida, as suas orientações são dois assuntos que Paulo aborda: o comportamento de Paulo, né, durante esses 3 anos que Paulo esteve em Efésios, e qual seria agora o comportamento deles uma vez que Paulo não estaria mais com eles, não é verdade? Então Paulo ensinando: olha, vocês têm um exemplo, eu passei aqui 3 anos com vocês, então vocês viram como foi que eu preguei o evangelho. Não cobicei absolutamente nada de vocês, nem prata, nem ouro, não cobicei roupa, não cobicei nenhum tipo de proveito, né, para que o pessoal não venha dizer que eu vim aqui como um mercenário, como eu vim aqui com o interesse de pregar o evangelho, com o interesse de receber alguma coisa. Pelo contrário, tudo que eu tive, tudo que eu conquistei, foram pelas minhas próprias mãos. Como ele diz, as minhas próprias mãos supriram as minhas necessidades e também a dos meus companheiros. E tudo fiz isso, eu mostrei para que, mediante ao trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Ou seja, Paulo tanto ajudava ele mesmo, ajudava os que estavam com ele e também ajudavam os mais fracos. E sempre lembrando, sempre citando uma referência da autoridade de Deus, ele diz, sempre lembrando das palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que receber. Então essa foi a última dica de Paulo nessa despedida, né? Paulo mostrando mais uma vez o seu exemplo de um bom pastor, um pastor que dá a vida, né, pelas suas ovelhas, que não prega por interesse, que não prega para adquirir benefícios, mas sim pela vontade mesmo de poder cuidar, de ter o amor pelas suas ovelhas. E Paulo demonstrando um poder sobre a autoridade, né, pelo tempo em que ele pregou o evangelho ali em Éfeso, mostrando mais uma vez o seu exemplo de que ele não pediu absolutamente nada para eles, mas sim tudo o que ele precisava foi concedido pelas próprias mãos de Paulo. Paulo trabalhava como armador de tendas, né? Paulo era fazedor de tendas, então Paulo tinha o seu trabalho. A gente acompanha isso lá em Atos 11, né? O trabalho de Paulo quando ele chega junto com mais um casal. Então a gente acompanha, esse foi o trabalho, na verdade, Atos 18, né?
que a gente acompanha o trabalho de Paulo. Então essas foram as últimas dicas de Paulo, e ali depois o texto bíblico vai dizer que ele se despediu e todo mundo chorou, se abraçou, e para eles, né, o pessoal de Éfeso, o que mais entristeceu foi a notícia de que nunca mais eles poderiam ver a face de Paulo. Então acompanharam ele até o navio. Então ali foi o momento da despedida. Aí a gente acompanha, né? A gente vê o amor que as ovelhas têm pelo seu pastor e o pastor que tem pelas suas ovelhas. Não é verdade? Nós temos esse amor um pelos outros. As ovelhas tanto amam os seus pastores, como também os seus pastores amam as suas ovelhas. Então essa reflexão do capítulo de ontem, já estamos prontos para o capítulo de hoje, Atos capítulo 21, dos versículos 1, nós vamos até o 16. Esse é o nosso leitura diária dessa terça-feira. Agora, em um novo dia, leitura diária. Capítulo 21, então, dando sequência no nosso leitura diária, Atos dos Apóstolos, o texto bíblico diz: Paulo a caminho de Jerusalém. Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte, fomos para Rhodes e dali até Pátara. Encontrando um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo ao sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar a sua carga. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos a nossa viagem. Todos os discípulos, com as suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Demos prosseguimento à nossa viagem, partindo de Tiro, e aportamos em Ptolemaida, porque não tem acento, né? Onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse assim: Assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: Por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, decidimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos ficar até aqui então, capítulo 14, o versículo 14. A gente fica então até o versículo 14. Então olha só, no capítulo de hoje, Paulo, depois da sua saída
na despedida aos anciões de Efésios, o destino dele agora era Jerusalém, como lemos anteriormente. Paulo, impelido pelo Espírito Santo, já havia sido revelado para Paulo, o próprio Espírito Santo já estava direcionando ele para ir para Jerusalém. E lá o próprio Espírito já tinha avisado para ele que lá haveriam prisões, haveria dor, haveriam lágrimas que estavam esperando a Paulo. Porém, no capítulo 20, nós vemos que Paulo disse que a própria vida dele já não importava mais se ele pudesse completar a caminhada, o chamado do próprio Senhor Jesus sobre a vida dele, que é de pregar o evangelho da graça de Deus. Tá certo? Então esse foi o propósito de Paulo. Paulo disse, olha, para minha vida eu não me importo mais absolutamente nada. O importante agora é completar a chamada, né, a corrida que o próprio Senhor Jesus me chamou para pregar o evangelho da graça de Deus. E aqui nós vemos no capítulo 21, nos versículos 3, do 1 até o 3, fazemos a leitura de toda essa trajetória de onde Paulo passou. A gente consegue identificar, rapaz, mas o que a gente pode aprender com... Por que a Bíblia faz questão, né, de mencionar todos esses detalhes da passagem, de onde eles passaram? Desce aqui, vai para ali, vai para a cidade de Cós, de lá vão para Rhodes, e dali vão para Pátara, e ali desce, pega outro navio, o navio desembarca, vai para outra cidade, esperando o navio desembarcar, para embarcar de novo. Então, esses detalhes, queridos, a gente vê assim, rapaz, o que a gente pode aprender? E olha só, Deus é tão sabedor de todas as coisas que ele faz questão de inspirar os apóstolos a escreverem essas passagens, né, que ao nosso ver absolutamente não tem nenhum significativo assim, mas isso tem uma grande importância. Pelo contrário, o que Lucas escreve toda essa trajetória, ele escreve com o contexto histórico, na verdade, foi necessário para a confiança nas Escrituras. Ou seja, toda essa passagem, né, dos apóstolos, esse contexto histórico, né, foi exatamente necessário para a confiança em tudo o que está escrito na palavra de Deus, por toda a trajetória por onde eles passaram. Porque poderia alguém, isso a gente estudando a palavra ontem, né, alguns pesquisadores começaram a duvidar, rapaz, será que esses homens percorreram tudo isso? Bom, eles poderiam muito bem imaginar, vamos se dizer assim, se fosse em nós, né, eu já viajei o Maranhão todo, já passei ali por Tocantins, já passei ali por algumas cidades, quando na verdade eu passei somente por algumas cidades e não viajei o Maranhão todo. Então, se eu fosse escrever um livro e dissesse assim, rapaz, eu já viajei o Maranhão todo, quando na verdade eu fui em 3 cidades aqui e disse que viajei o Maranhão todo. E aí poderia se levantar a pergunta de alguém, dizer assim, rapaz, vamos fazer esse mesmo trajeto e vamos ver se esses homens percorreram tudo isso que eles estão dizendo aqui. Vamos ver se é verdade mesmo que eles percorreram. E alguém foi e se levantou e foi fazer todo esse percurso que eles fizeram. Os apóstolos, Paulo, Lucas e todos os demais que estavam com ele. E aí foi realmente comprovado de que em todas essas cidades que eles estão escrevendo, que eles passaram, em todas essas embarcações que eles passaram, realmente foi comprovado que eles passaram exatamente por essas cidades. Então isso é para confirmar, para não deixar nenhuma dúvida, porque, por exemplo, por que Lucas está escrevendo esse evangelho, quando na verdade Lucas é um mentiroso, dizendo que ele passou por todas essas cidades, quando na verdade ele não passou somente por 2, vamos se dizer assim. Então essa é a importância do contexto histórico, e é por isso que a Bíblia faz menção de deixar bem registrado todas as cidades, todos os percursos em que eles fizeram, para que venha dar credibilidade na palavra de Deus, para que eles possam olhar para esse percurso e ver dizer que realmente eles passaram por aqui e que tudo que eles escreveram a respeito dos evangelhos tem a sua importância, tem a sua convicção, tem o selo, né, do próprio Deus, para comprovar de que realmente eles passaram por lá e o que eles estão dizendo realmente aconteceu.
E aí a gente passa para o capítulo, para o versículo 4, onde o texto bíblico diz que eles, encontrando os discípulos dali, onde eles chegaram na cidade de Tiro, onde o navio deveria deixar a sua carga, eles chegaram na cidade de Tiro e encontraram ali alguns discípulos, né? E ficaram ali com eles 7 dias. E esses discípulos, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse para Jerusalém. Olha só, mais uma vez, o Espírito direcionando, né, a vida de Paulo. E aí a gente pode encontrar uma contradição. Rapaz, será que era para Paulo ir para Jerusalém ou é para Paulo não ir para Jerusalém? Porque no capítulo 20 Paulo diz que o Espírito está dizendo que é para ele ir para Jerusalém. E agora os irmãos aqui da cidade de Tiro estão dizendo que é para ele não ir para a cidade de Jerusalém. Então, é para Paulo ir ou para Paulo não ir? O versículo 5 diz: mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos a nossa viagem. Todos os discípulos, com as suas mulheres e filhos, nos acompanhavam até fora da cidade e ali, na praia, nos ajoelhamos e oramos. Então, o que é para Paulo ir ou é para Paulo não ir para Jerusalém? Qual é a vontade de Deus na vida de Paulo? Bom, o que a gente pode entender com isso é que Paulo, ele é alertado mais uma vez sobre o que vai acontecer com ele lá em Jerusalém, como forma de testar a vida, né, a vida de Paulo, para saber se realmente ele iria se abalar ou não com essa situação. O Espírito Santo já tinha revelado em Atos 20 que era para ele ir para lá e que lá vai ter prisão, vai ter choro, vai ter sofrimento. Aqui os irmãos mais uma vez estão dizendo: Paulo não vai porque lá vai ter prisão, lá vai ter sofrimento. E aí a gente percebe que isso, uma perspectiva deles próprios. Eu dizer, Paulo, o Espírito Santo me revelou que quando tu chegar lá vai ter prisão. Então, essa revelação, a gente pode imaginar que seriam o próprio conselho dos próprios irmãos lá da cidade de Tiro, dizendo: olha, Paulo, o Espírito Santo me revelou que lá vai ter choro, vai ter dor, então não vai pra lá não vai, porque a gente não quer que tu sofra, a gente não quer que tu vá preso, a gente não quer que tu venha que tu venha sofrer mais uma vez o tanto que tu já sofreu, a gente não quer isso, não vai não, fica aqui conosco, não vai lá pra Jerusalém não, porque o Espírito Santo já me revelou que lá vai ter dor. E aí Paulo só diz, a gente lendo, né, os versículos 4 e 5, a gente vê que Paulo não dá muita importância por esse conselho, né, porque na verdade o destino de Paulo é para ir para lá. Ele diz, eu tô entendendo o que vocês querem dizer. O Espírito recomendavam a Paulo que não fossem para Jerusalém. Tá bom então. Aí eles continuaram ali, mas quando terminou o tempo deles ali, partiram e continuaram a nossa viagem, assim escreve Lucas, né? Todos os discípulos com as suas mulheres e filhos acompanharam até fora da cidade e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Olha só, os discípulos, né, já interagindo, ou seja, os discípulos, a família participando, tanto os discípulos como as suas mulheres e filhos, todos eles já envolvidos, né, no reino de Deus. Essa é o papel da família. A família toda precisa estar envolvida nas coisas de Deus. No momento de oração, na despedida, em todos os momentos a família tem que estar presente. E aqui a gente vê o estímulo, né, dos pais para introduzir os filhos dentro já desse convívio, né, com o convívio com Deus, convívio evangélico com os irmãos, já mostrando desde criança, né, a importância de poder seguir aos caminhos de Deus. E aí a gente passa para o capítulo, os versículos 6 até o 9, que diz assim: depois de nos despedirmos, embarcamos ali e eles voltaram para casa. Demos prosseguimento à nossa viagem partindo de Tiro e aportamos em... Essa palavra é um pouco difícil, né?
Ptolemaida ou Ptolemaída, alguma coisa assim, porque aqui não tem acento, né? Então vamos entender que seja Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Talvez seria o período em que o barco tivesse já desembarcando, né, para que eles pudessem passar para uma outra viagem. Aí, partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Felipe, o evangelista. A Cesareia foi uma das cidades em que, no momento em que Estevão morreu apedrejado, né? Então muitos dos irmãos lá de Jerusalém, eles fugiram, né, para as suas cidades, aonde o evangelho começou a se propagar. E Filipe é um desses aqui. A gente viu lá em Atos 8, o versículo 4 e 5, você que está aí do outro lado, você pode acompanhar depois. Aí você pode acompanhar aqui, lá Filipe saiu pregando o evangelho, né? Saiu pregando o evangelho pelas cidades, e aí eles encontram novamente esse mesmo Filipe lá em Cesareia. O versículo 9 diz: ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. E aí o que acontece? Quando eles estavam ali na casa de Filipe, depois de passarmos vários dias ali, não se diz quanto tempo, né, mas passaram bastante tempo, vários dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. Olha só, esse mesmo profeta é o mesmo profeta em que Atos 11, ele fala a respeito de uma grande fome que realmente aconteceu. E aqui esse profeta, mais uma vez, ele é mencionado, saindo da Judeia, o profeta chamado Ágabo, vindo ao nosso encontro, tomou o cinto. Olha só, essa passagem é muito importante e é aqui que eu chamo a sua atenção. Tomou o cinto de Paulo e, amarrando aos seus próprios pés e mãos, disse: assim diz o Espírito Santo, dessa maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e entregarão aos gentios. E aí depois disso, mais uma testificação de que Paulo, quando chegasse lá, haveria sofrimento. E aqui a revelação concreta de que o que vai acontecer: vão amarrar as mãos de Paulo, amarrar os seus pés e vão entregar nas mãos dos gentios. Como sempre, Paulo sendo perseguido pelos judeus, não é verdade? E aí, quando eles ouviram isso, eles ficaram totalmente tristes. O povo que estava ali com eles falaram mais uma vez e disseram: Paulo, não vai, querido, não vai para Jerusalém, por favor. E aí Paulo responde: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Mais uma vez ele diz: estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também, se for necessário, eu morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus, que assim seja. E aí eles tentaram mais uma vez persuadir a Paulo a não ir, mas como não conseguiram, não tiveram êxito, então disseram: seja feita a vontade do Senhor. Pelo que responde Paulo sobre todas as profecias que tinha recebido sobre a sua ida a Jerusalém, Paulo declara: meu irmão, eu não estou nem aí, eu já sei, já me foi revelado o que vai acontecer comigo. Paulo está dizendo: eu já sei o que vai. E isso, o que está acontecendo, é somente uma aprovação, queridos, na vida de Paulo, para saber se ele realmente estava disposto a sofrer tudo que já estava revelado para ele lá em Jerusalém. É que é uma prova de que Paulo iria ou não se abater com essa situação. E é aqui que eu chamo a sua atenção, a nossa atenção. A nossa vida, queridos, ela é repleta e cheia de provações. Assim como Paulo está sendo provado aqui pelo próprio Espírito, revelando: olha, lá vai ter prisão, lá vai ter. E aí, o que tu vai fazer? Tu vai ou tu não vai? Tu vai ou tu não vai? Tu vai sofrer lá pelo meu nome, ou tu vai te acovardar aqui e vai fugir daquilo que eu te chamei? E é assim que o Espírito Santo está falando através dessa mensagem para mim e para você. Às vezes acontecem situações em que nos colocam à prova para saber, queridos, o tamanho da nossa fé no nosso Senhor Jesus, para saber se nós estamos dispostos a realmente a levar esse evangelho, ou nós iremos nos acovardar com a primeira situação, se houver algum mínimo sofrimento que seja, se a gente vai estar disposto a sofrer pelo nome do Senhor Jesus ou não. E aí cada um tem a sua particularidade. Paulo estava dizendo, o Paulo estava sendo perseguido aqui mais uma vez pelos judeus, pelos gentios, e lá havia sofrimento. Mas havia algum propósito de Deus ali na vida de Paulo, na cidade de Jerusalém. Mas ele ia ter que sofrer.
E você que está aí do outro lado, está disposto também a sofrer por levar o evangelho? O Espírito Santo, ele pode colocar alguma situação e dizer, olha, no momento em que você for pregar vai acontecer isso. E aí, você está disposto a sofrer pelo nome do Senhor Jesus? E talvez nem seja um sofrimento tão grande esse como Paulo, talvez seja coisas pequenas. Mas e aí? Nós estamos dispostos a sofrer pelo nome do Senhor Jesus? Então, queridos, algumas coisas acontecem no meio da nossa caminhada cristã, é exatamente como Paulo, para provar se nós estamos realmente dispostos. A mensagem é para Paulo ir para lá, a mensagem é para nós pregar o evangelho, a mensagem está dizendo que Paulo vai sofrer lá, o Espírito Santo está colocando situações para provar a nossa fé, para dizer se realmente é isso que a gente quer, se realmente se nós estamos dispostos a pregar o evangelho de Deus, se nós estamos dispostos a levar a mensagem de Deus. Esse é o ponto, a aplicação da palavra de Deus que eu chamo para esse ponto. Vamos pedir forças para Deus, para que a gente possa em todas as barreiras, transbordar por todas elas, por levar o nome do nosso Senhor Jesus. Amém, queridos? Esse foi o nosso quadro Leitura Diária dessa terça-feira. São agora 9 horas em ponto. Eu passo nesse momento a oportunidade para o pastor Samuel Gomes, ele que já está por ali, já está se preparando para assumir aqui o Bom Dia Super Dia. A gente se despede, amanhã a gente volta com muito mais Novo Dia. Que Deus abençoe a sua terça-feira, fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus. Amanhã a gente volta com muito mais Novo Dia, e lembrando que à tarde tem Bispo Jonas com Boa Tarde, Super Tarde. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus, amanhã a gente volta com muito mais. Fiquem agora com o pastor Samuel Gomes e o Bom Dia Super Dia. Tchau, tchau, gente!